Bom, gente, estamos aqui de novo para falar, para continuar, né, o assunto sobre magos negros, draconianos, energias densas, energias sutis e hoje principalmente para falar sobre aparelhos astrais. Bom, quando eu vou até tirar os óculos porque vocês vão me desculpar, mas hoje eu vou tirar esses comentários daqui porque eu quero me concentrar no que eu vou falar para vocês. Depois, se der tempo, eu abro novamente e aí vocês perguntam, quem quiser perguntar. Mas depois da última live, né, da última aula, eu recebi alguns parabéns falando que eu era muito corajosa de tratar esse assunto aqui em rede social, que muitos centros, muitas pessoas até que conhecem sobre o assunto evitam falar, e que eu fui muito corajosa em trazer esse assunto, né, à tona e ao conhecimento de todos. Muito bem, eu falei que eu não achava que eu estava sendo corajosa em trazer esse tipo de informação, porque isso para mim é uma coisa muito normal, é uma coisa que eu vivo no dia a dia. E que isso para mim fazia parte, né, do meu contexto. Então eu não achava que isso seria uma tão excepcional assim, né? Mas me disseram que sim, que foi muito corajoso da minha parte. Mas eu venho para dizer para vocês o seguinte, não. Corajoso da minha parte foi enfrentar o ataque espiritual que eu recebi pós ter falado sobre o assunto. Por que isso? Lógico que se você está mexendo com energia densa, e eu falei que os ataques espirituais eles acontecem justamente porque eles não querem que se fale sobre o assunto, eles manipulam essa energia, eles procuram instigar a discórdia, o desentendimento entre as pessoas, eles se alimentam desse tipo de frequência energética, desse tipo de energia que transita, né, no universo através desses ataques. Então, através das discórdias, das brigas, dos desentendimentos, de fazer o mal entendido chegar no ouvido, você fala de um jeito, o outro recebe de outro, e isso daí gera conflito. E esses conflitos alimentam esses seres de baixa frequência. Então, coragem foi o que eu tive que ter para enfrentar, tentar pelo menos, né, apagar uma fogueira que foi acesa por conta de uma pessoa, uma mulher, que frequenta as minhas redes sociais, que assiste essas lives, que assiste todos esses conteúdos, e ela foi capaz de usar um conteúdo edificante contra mim, provocando discórdia, desentendimento comigo e com determinadas pessoas no meu entorno. E foi assim uma coisa extremamente desagradável, porque aí você vê, né? Volto a dizer, para ela, principalmente, que eu tenho certeza que se ela não está assistindo agora, ela vai assistir depois, essa observação realmente é para qualificá-la como uma pessoa encarnada que sofre obsessão de espíritos inferiores. Por quê? Vibrando dentro da raiva, da inveja, da revolta, do pregar o desentendimento, é óbvio que isso daí você mexe com energias inferiores. E se essa pessoa está pensando que ela me afetou tanto assim a ponto de tentar me destruir, eu só posso dizer para você que não. Você não me destruiu, você só me deixou mais forte e mais determinada no meu propósito de vida, que é passar informação, me ligar cada vez mais a Deus. Porque se eu estou em Deus, eu estou na luz, eu não estou nas trevas. E eu não estarei nas trevas também. Então, pode vir chumbo de todo lado. Vou me machucar? Vou. Mas eu não vou cair derrotada. Então, isso sim é coragem. Isso sim, para enfrentar. Porque eu não tenho medo. Eu tô na luz. E eu tô aqui para guerrear. Eu não tenho medo mesmo. Então eu sei que vem chumbo trocado de tudo quanto é lado para me atingir. Mas eu estou na luz. E eu vou continuar pregando o que eu estou pregando, ensinando o que eu estou ensinando. Eu vou continuar ativa do jeito que eu estou e cada dia mais envolvida com Deus. Eu estou fazendo uma aliança com o divino. Eu quero, assim,
Estou determinada realmente a me desapegar desse plano da matéria, desses envolvimentos, desses relacionamentos com pessoas tão tortuosas que acabam provocando e gerando esse tumulto, essa confusão na vida das pessoas. Eu estou aqui, hoje eu sei qual é o meu propósito, para agregar, para unir, para solidificar algo bom, algo positivo e algo belo na vida das pessoas. Através de quê? Uma mudança de comportamento para felicidade. É a única coisa que eu quero. Eu quero ver um país, eu quero ver um mundo, eu quero ver um planeta mais feliz. E eu não comungo com esse tipo de discórdia, com esse tipo de energia baixa e densa que as pessoas ficam propagando e provocando a discórdia entre as pessoas e arrumando uma confusão na vida das pessoas. E isso não leva a nada nem a ninguém. Sabe por quê? Existe um negócio que chama fogo purificador, que é do divino, Deus, porque nada fica sobre a terra sem que ele observe e que ele determine se é para ficar ou se é para sair. Aqui, como diz, né? Aqui se faz é que se paga, né? Você dá, você leva. Eu não tô aqui para julgar e não desejo mal para ninguém. A você, minha querida, eu só posso te desejar as melhores orações que eu tenho, as melhores intenções e as melhores energias que eu possa te oferecer. Porque ataques espirituais eu tô acostumada a sofrer vários, mas cada dia que passa, a cada um deles eu estou mais forte e isso eu te garanto. Tá? Então eu te agradeço muito toda a confusão que você procurou tornar na minha vida, porque só me deixou mais forte e mais determinada de que o meu caminho é a Deus, tá? A Deus e ao que eu estou fazendo hoje. Então eu acho que isso sim é coragem, é chegar aqui e falar exatamente o que aconteceu. Sofri um ataque espiritual pesado para tentar me destruir, sim, me desmoralizar, sim, mas eu não caí, porque eu não aceito, porque eu não sou tudo aquilo que foi dito e inclusive o que eu coloquei aqui foi usado contra mim. E isso eu não permito. Então, por favor, se você não comunga das mesmas ideias que eu, você se retire, você não tem nem que ficar perdendo o seu tempo em assistir um assunto que é edificante e para melhorar a vida das pessoas. Se eu não consigo te atingir, se eu não consigo te ajudar, minha querida, então procure outro espaço, outro lugar onde você se sinta mais confortável e que te abrace e que te acolha como você merece. Tá bom? Muito bem. Por que eu precisei falar isso? Porque como eu estava falando de espíritos inferiores no nosso último encontro, e na sequência eu passei por isso, eu falei sobre tudo isso e eu experimentei isso. Então eu precisava falar sobre isso porque sim, eles acontecem, para nos desestruturar. O que acontece? Esses espíritos inferiores, esses espíritos densos, eles têm também médiuns das trevas encarnados aqui, que manipulam a energia das pessoas para nos desestabilizar, para nos desestruturar, para recolher essa energia da discórdia que hoje de manhã eu tive que me manter íntegra, para não dar a minha energia ao conflito que eu enfrentei. Por que eu estou dizendo isso? Porque como a gente vai falar sobre aparelhos astrais, é fundamental que vocês entendam que essas pessoas que estão encarnadas e que vivem sob essa frequência, elas estão sujeitas sim a encontrarem seres das trevas que acoplem aparelhos astrais nessas pessoas. Por quê? Porque estão vendo que essas pessoas vivem na energia densa. Então são pessoas que estão suscetíveis e é fácil, né, manipular tanto a energia dessas pessoas quanto o movimento no entorno dela para que atinja outras pessoas também e consiga absorver a energia até de um grupo social. Vou colocar meus óculos aqui porque vou tentar seguir um roteirinho. Tá. Uma das armas mais eficazes da subjugação espiritual é o medo. O porquê o medo? O medo, ele é a nossa maior insegurança. O medo que nós temos de morrer, o medo que nós temos de não conseguir algo que a gente deseja para a nossa subsistência. Infelizmente, a gente acaba se surpreendendo muito com essa emoção do medo, porque como o maior medo que a gente tem é o de morrer, e o que nos leva ao medo de morrer? O medo da não sobrevivência. Quando a gente não sobrevive a determinadas situações, quando você encontra conflito a determinadas situações,
você tem medo de não conseguir superar aquilo. Esse medo, como eu expliquei da outra vez, com os animais, esse medo, ele é ele transmite uma vibração, uma energia, uma vibração energética que te faz conectar e chamar a atenção desses seres das trevas que estão aí para te obsediar. Outra coisa também, a culpa. A culpa, ela é uma emoção pré-fabricada. A culpa é um auto-boicote. Por que a gente se sente culpado? O medo da não aprovação. Bom, se eu não sei se aquela pessoa vai me aprovar ou não, eu não sei se aquilo que eu vou fazer está correto, eu tenho medo de ser julgado, eu tenho medo de ser... Eu tenho medo e gero a culpa. A culpa também é uma baixa de frequência energética. E outra, o ódio. O ódio também é uma baixíssima frequência energética. Por quê? Quando a gente tem inveja, ódio, eles são gatilhos de energia inferior. Como a gente vive num planeta denso, a planeta Terra é um planeta denso, de energia densa, porque é estritamente material, é muito mais difícil você sair dessa densidade para a sutileza, para a energia sutil, e você fica vibrando aqui embaixo, em todo esse sofrimento, se permitindo ser vítima desses seres espirituais que estão aqui para se alimentar da gente. E o que eles fazem quando eles encontram uma vítima bem bacana, que produz bastante energia, né? Fala assim, bom, então esse daqui eu quero para mim. Quando você não sofre o acesso, o assédio e a manipulação de um MN encarnado, de um espírito, gente, lembrando que todos eles são nossos irmãos. Todos, os espíritos da luz e os espíritos das trevas e os desencarnados, são todos nossos irmãos. Depende da evolução que nós estamos e o que nós queremos pra gente, para nos conectarmos com esse nível de evolução espiritual. Ou de involução espiritual. Depende da gente. A escolha dos nossos irmãos depende da gente. Depende do nosso movimento, depende do nosso pensamento. Então, o que é que eu sei? Que eu não quero viver em comunhão com as trevas. Então, eu tenho que trabalhar para ser da luz. Dá trabalho? Dá pra caramba. Por quê? Porque se a gente está aqui embaixo e nesse planeta denso, com essa energia densa do jeito que tá, é muito mais difícil você transcender do que você cair. Então, é muito mais, exige meditação, exige oração, exige reforma íntima, exige um monte de coisas que você precisa fazer, um monte de movimentos que você precisa fazer. E se você não encontra essa segurança de que é isso realmente que você quer, você se sujeita, você cai no primeiro tombo, você cai e você se entrega de novo. Então, por isso que eu falo que tem que sair da zona de conforto. E para sair da zona de conforto, que é aquela zona de conforto que a gente já sabe trabalhar, já sabe administrar, é muito, muito difícil, exige muita determinação. E você quer essa determinação para você? Eu quero para mim. E eu já determinei isso pra mim. Então não vai ser um ataque espiritual como o que eu enfrentei hoje e ontem que vão me derrubar. Muito pelo contrário, vão me deixar muito mais forte para eu lutar por aquilo que eu acredito, pela saúde de vocês, trazendo informação para vocês. Eu simplesmente estou em comunhão com o divino e eu não quero mais saber de conflitos dentro da minha vida, nem de divisão e nem de distrações na minha vida que possam me levar a não realizar o meu propósito de vida. E isso daí eu determinei pra mim. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Sofro ataques? Também sofro muitos ataques. Mas isso realmente não me incomoda. Eu parti pra briga realmente. Pro quê? Pra defesa de vocês. Pra defesa do que eu acredito. Da defesa da transformação energética do ser humano aqui na Terra. Eu acredito nisso. E é por isso que eu vou lutar. Então, quando eu falo que a gente trabalhar, a gente viver, a gente experimentar a energia do medo, da culpa e do ódio e da inveja, gente, isso daí é nato na vida da gente. O ser humano já vem com isso desde a infância. Só que a gente, o que a gente faz? A gente se apega a essas dificuldades e fica tentando sair da teia de aranha, não sabe como. E a gente acaba se envolvendo com essa energia densa, porque tudo que for mais fácil para eu administrar aquele sofrimento, aquela dificuldade, eu vou fazer. E muitas vezes você vende a sua felicidade por um preço muito barato e quando você vai ver, você já está metido no meio de uma bela de uma enrascada. Bom, a gente também enfrenta a questão da auto-obsessão. O que é auto-obsessão? É o auto-boicote.
Você permite que outra pessoa te influencie negativamente. E você permitindo que essa pessoa te influencie negativamente, você baixa a sua frequência energética. Você permite que outra pessoa te manipule, te prove que o que ela pensa está certo. Isso é um auto-boicote, é pura insegurança. E nós não estamos aqui para sofrer com o auto-boicote e nem com a manipulação de ninguém. Nós somos aqui seres livres, seres puros, seres de luz e viemos para um propósito maior. Caramba, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? O meu eu sei. Oferecer a luz, trazer as pessoas à luz. E qual é o seu propósito? Com certeza também, porque se você está aqui acompanhando, você também está buscando solução, você está buscando respostas, você está buscando entendimento, você está buscando aprender mais para conseguir chegar até lá. Então, eu fico muito feliz de saber que você está aqui e está acompanhando, porque quem não estiver concordando e não estiver compartilhando com as mesmas ideias que eu, não adianta nem estar aqui. Por quê? Porque vai perder tempo. E não adianta depois usar isso daí contra mim. Por quê? Porque eu tô na luz, eu não tô nas trevas. Então, o auto-boicote é você permitir que o outro te manipule negativamente, você acaba não se amando, você acaba não se valorizando. E esse auto-boicote só você pode mudar. Essa energia só você pode mudar. Esse comportamento só você pode mudar. Eu não estou fazendo bem para mim porque eu estou vivenciando, estou experimentando tal coisa. Então, muda. Vamos mudar esse comportamento para mudar essa frequência. Uma vez, Jesus, ele chegou para Nicodemos, e quem sabe dessa passagem na Bíblia vai entender o que eu estou falando. E ele falou para Nicodemos o seguinte: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que ele quis dizer com isso? Todos nós nascemos na água, no corpo, na matéria. Mas, se você não nasce no espírito, você não alcança o reino de Deus. Então, o que eu estou querendo fazer com vocês aqui? Mostrar para vocês que todo mundo pode nascer no espírito. Essa é a ideia, nascer no espírito, é nascer pela segunda vez, é entender as coisas do divino, é entender as coisas do Criador, é entender a intenção do Criador com a gente. O que é que Ele está esperando da gente? Vamos mudar, vamos transcender, porque se você não estiver na luz, você está nas trevas. E aí, o que acontece com você? A subjugação espiritual e, consequentemente, pior ainda, os implantes de aparelhos astrais. Gente, esses implantes de aparelhos astrais é uma coisa... esses aparelhos são tão sérios, porque esses espíritos de baixa frequência, eles são tão inteligentes, eles já foram cientistas encarnados, eles vêm de outro orbe, eles são seres assim... Bom, como eu contei a historinha do Lúcifer, né? Então, no outro encontro, dá para perceber o tanto que essa espiritualidade, ela é inteligente, já foram espíritos de luz e optaram por estar nas trevas. Uma coisa que é importante falar, que não existe trevas, existe falta de luz. Então, não é porque a pessoa está nas trevas, não é porque o espírito está nas trevas, não. Ele está num local onde não tem luz, porque se você for lá e acender a luz, ele vai clarear. Então, por isso que eu falo que todos eles são nossos irmãos. Depende de como a gente se conecta e depende também do livre-arbítrio dele querer evoluir ou querer continuar naquela mesma frequência que ele está. Mas vamos levar adiante os aparelhos astrais. Quando a nossa frequência energética é tão baixa, eles se sentem no direito de, quando a gente está dormindo, vir implantar chips, aparelhos. Então, eu já vi cada coisa que, assim, quando a pessoa me procura para fazer essa desobsessão e para desacoplar, né, esses aparelhos, esses objetos do perispírito da pessoa, eu já vi cada situação tão louca, tão assim... bizarro que os caras fazem. Eles implantam aparelhos dentro dos quartos para poder sugar energia durante a noite. Eles implantam aparelhos, tipo umas bandejas assim, umas tampas de panela, em cima de casas de cura, de centros espíritas, de igrejas. Então eu já vi cada coisa tão séria, e eles têm essa capacidade. Só que depende da gente continuar alimentando esses seres ou não. Através do quê? Da frequência de pensamento. Que foi justamente o que aconteceu ontem. Veio para mim um ataque externo e eu falei, eu não vou mudar minha frequência de pensamento. Eu não vou deixar de pensar o que eu penso e ser quem eu sou e acreditar no que eu acredito e tentar reverter aquilo que eu acredito em função de discórdias, desavenças, brigas, desentendimentos. Não vou.
Não vou porque eu sei o que eu tô fazendo aqui. Eu sei o que eu quero e eu sei pelo que eu tô lutando. Então seria um contrassenso e eu estaria dando voz vencida a eles. Eles são tão inteligentes, nós temos duas glândulas da mediunidade. São duas glândulas muito importantes do nosso corpo físico que alimenta a energia espiritual superior. Como alimenta a energia superior, o que a gente tem quando a gente não está na luz? Essas glândulas, elas alimentam esses seres das trevas, que é a pineal, que vocês já devem ter escutado falar, e a glândula timo. A glândula pineal, de acordo com a espiritualidade, né, ela é a glândula da mediunidade. Ela é responsável pela produção de melatonina, né, pra gente poder dormir a noite inteira, dormir bem. Então, quando a pineal não está funcionando muito bem, a gente toma comprimidinho de melatonina. Bom, a pineal, ela tá aqui entre... Ó, eu vou mostrar pra vocês até que eu separei uma foto, peraí. A pineal, ela tá dentro do cérebro, tá aqui. Essa daí é a glândula pineal. Ela é responsável por dois chakras que nós temos no nosso corpo, que é o coronário e o terceiro olho, o frontal, tá? Se por um acaso essa glândula ela é atacada por esses seres das trevas, você perde toda essa capacidade de escutar o Criador, de se comunicar com seus guias, de entrar numa comunhão, né, com seus guias espirituais e acaba cedendo toda essa energia para esses seres das trevas. O que acontece? Você não vai dormir de noite, você vai morrer de dor de cabeça e tudo se torna um problema no seu corpo físico, no seu plano físico. Bom, a pineal, ela é responsável pela comunicação com o plano extrafísico e o contato com a quarta dimensão, ou seja, com a sua intuição. Então, se a glândula pineal ela não estiver funcionando da maneira correta, para luz, ela vai ser colocada à disposição das trevas. Então, vem os problemas de dor de cabeça, muita dor de cabeça, né? Não dorme de noite, peso, ou então é muito sono, olho caído, um cansaço, não consegue raciocinar. E aí, gente, é uma série de problemas físicos que acabam aparecendo no nosso comportamento diário. E você não sabe o que é. Aí você vai no médico, não tem nada, tá tudo normal. Faz exame, faz chapa, faz isso, faz aquilo. Tá tudo normal. Bom, provavelmente sua pineal deve estar comprometida. E a glândula timo, que é essa daqui, olha. Essa glândula, vamos aumentar aqui, ela fica aqui, ó, atrás do externo, bem pertinho do coração. Então, quando a gente está com essa glândula timo comprometida e ela não está trabalhando a favor da espiritualidade, que quando eu falo que todos nós temos uma centelha divina, temos uma célula de Deus dentro de nós, ela está localizada nessas glândulas, que é a comunicação que você tem com o Criador, com o universo. Se a gente não está em comunhão com esta energia, nós estamos em comunhão com a energia das trevas. A glândula timo, ela é responsável. Sabe quando fala assim, eu tô com um aperto no peito, tô com uma dor no peito, porque meu coração tá apertadinho. Por quê? Porque a glândula timo, quando você está feliz, ela aumenta. Quando você está triste, oprimido, ela se contrai. Então, na hora essa contração dela é que faz a gente sentir essa sensação de aperto no peito quando alguma coisa ruim acontece. O que esses seres de baixa frequência fazem com a gente? Meu Deus, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês alguns. Ó, quando ele ataca essa glândula pineal que nós temos aqui, né, dentro do cérebro, eles têm total controle sobre a nossa visão, né, espiritual, através do chakra frontal e também do coronário. O que aconteceu comigo? Quando eles me colocaram esse aparelho astral, eles tinham todo o acesso a todas as informações que eu tinha, eles tinham acesso das outras pessoas. Então, o que eu vejo hoje para curar pessoas, eles tinham para obsediar pessoas. Então, eles tinham total controle. Gente, as minhas dores de cabeça, eu conto no livro da Coroa ao Cajado, eu tinha
Minhas enxaquecas eram 25 horas por dia, 8 dias por semana. Era uma coisa ininterrupta. Eu tomava tanto remédio para virar uma dor de cabeça forte. Porque as minhas enxaquecas eram... Eu acertava a cabeça na parede, vomitava pra caramba, porque era tanta dor, que eu não conseguia carregar a cabeça junto comigo. Então eu preferia que ela ficasse deitada na cama, enfiada embaixo de um travesseiro e eu ia embora cuidar das minhas coisas, porque a dor era absurda. Depois que foi retirado esse aparelho da minha cabeça aqui do alto, todos os meus problemas acabaram. Mas eu tive que sim me transformar energeticamente, comportamentalmente, emocionalmente, pensamento, reforma íntima. Tive que aprender e tive que me modular ao que o plano espiritual superior esperava de mim. Quando a gente tem o aprisionamento da glândula pineal, eles têm toda a nossa frequência de pensamento, toda a nossa frequência energética. Ela oscila no plano material, então tudo que está na mesma frequência acontece, eles trazem pra gente. Então, se você está vivendo na dor, no sofrimento, e eles colocam um aparelho ou um chip, ou aprisionam, ou de alguma forma eles te subjugam, eles têm total controle sobre a sua energia, tanto para te trazer coisas ruins, quanto fazer você viver coisas ruins. E aí eu volto no exemplo que eu dei da outra vez. Muito bem, tem gente que é tão ruim, que tá se dando bem o tempo todo. Por quê? Sim, acontece. Porque essas pessoas que estão vivendo nessa frequência, elas estão dando essa energia para eles, e quanto mais energia eles derem, mais energia o plano inferior, o plano das trevas, vai ficar feliz. Então, eles vão fazer essa pessoa se dar sempre bem, e vai manipulando, e essas ondas aqui, olha, de captação energética, vem para eles, porque esses chips nada mais são do que catalisadores. Eles captam toda essa energia e mandam para o universo deles. É o que eles querem, é disso que eles se alimentam. Por isso que a gente tem que ficar muito atento. Olha só, eles implantam mesmo, gente. E vou dizer mais. O que eles fazem? Como nós temos essas duas glândulas da mediunidade, que é a timo e a pineal, a timo ela é responsável pelo nosso chakra cardíaco, o amor incondicional. E ele... Tanto o coronário, o frontal e o cardíaco são os chakras mais afetados quando existe uma subjugação espiritual, quando existe o implante de aparelhos astrais, tá? Então, são os lugares onde eles mais visam, né, subjugar aquela pessoa, aquele encarnado. A nossa frequência de pensamento, ela tem que ser sempre muito alta, muito elevada, para que a gente desconecte. Então, se você não tem como fazer, comece a rezar, comece a orar, peça para Deus te dar uma fórmula, te levar a alguém, ou te mostrar um caminho onde você possa se curar, se tratar. Porque às vezes as pessoas, como eu repeti, vão ao médico, fazem exames e nada acontece, não muda. Aconteceu comigo, as minhas dores de cabeça, eu tinha, olha só isso, olha a seriedade disso. Isso é um implante também. Quando eu faço essa desobsessão e essa retirada desses aparelhos astrais, muito eles mexem aqui atrás e na coluna. Quem já passou em passe comigo, presencial, já viu o trabalho que é feito em cima disso daí. Porque esses aparelhos, eles são colocados para mexer na nossa estrutura. E a coluna é a nossa estrutura vital. Aí, mexendo na cabeça, mexendo na glândula de cima e mexe na glândula de cá. Então, acabou. Sabe, a pessoa ela tem que entender que ela precisa sim de uma ajuda, ela precisa sim de, principalmente antes de entrar nesse processo de aparelhos astrais, de subjugação pelos espíritos de baixa frequência, elas precisam cuidar do pensamento. Tudo que eu estou falando hoje está costurado com todos os assuntos que eu já falei lá atrás. Frequência de pensamento, perdão, desapego. Gente, o que o desapego é importante nesse caso, porque às vezes a gente deseja tanto, se apega tanto, que a gente sente, acredita que aquilo dali é necessário para a nossa subsistência, que é necessário para a nossa felicidade, que na verdade não é. É ego. O ego, ao invés de ser nosso amigo, ele se torna nosso inimigo.
um inimigo em potencial, porque o ego tem que ser nosso amigo para nos proteger do perigo. Opa, não, peraí, não, você se protege aí, daí não vai adiante. Mas não, o que a gente faz? A gente deixa o ego passar na frente, o ego fala assim, não, você precisa disso, você precisa daquilo, corre atrás disso, corre atrás daquilo. Por quê? Porque vai ficar bacana para você, né? Infelizmente, a gente encontra isso. Muito bem. Apego às coisas materiais. O apego às coisas materiais é uma preocupação grande, porque quando a gente fala de apego, a gente não entende que tudo que nós temos é presente de Deus. Deus nos oferta tudo que nós precisamos para que a gente viva com sabedoria, com liberdade, para cumprir o nosso propósito de vida e estar apto a realizar tudo isso. Quando nós estamos aptos a realizar tudo isso, muitas vezes ele nos presenteia com um plus, mas às vezes também pode ser um teste para saber se realmente o desapego existe, porque às vezes a gente corre tanto atrás, né, da questão material, do poder, da posse, né, de querer sempre mais para si, e a gente esquece do outro. Então, o desapegar de algo que você não precisa para sobreviver e para cumprir o seu propósito de vida, tudo isso aqui pode até falar, mas é muito bonito isso que ela fala, né? Muito bonito. Eu sei que deve ter gente pensando, muito bonito, é fácil, né, falar. Não, gente, eu precisei experimentar. E eu sei que funciona e eu sei que é assim que é. Eu vou ler para vocês um texto, eu já comentei com vocês que Jesus é meu mestre. E já me falaram, mas fala uma coisa dessa, vão te chamar de louca. Não, eu não estou mais preocupada com o que falam a meu respeito. O que eu estou preocupada é com o que Deus espera de mim aqui embaixo. É isso que realmente me preocupa. Então, como eu não quero errar, meu mestre, ele já me passou mais de 50 psicografias. Foi ditando e eu fui escrevendo. E um deles, ele fala sobre o poder do homem. E eu vou ler aqui para vocês de antemão, porque isso daqui é um texto que vai entrar no livro que ele pediu que eu publicasse, que ainda não tenho editora, mas conforme for, né, no tempo certo, isso daí vai acontecer. E ele fala assim, olha só o que ele escreveu. O poder é a maior arma que o ser humano possui. É alimentada de ódio e determinação de autonomia sobre os irmãos. Determina fases e épocas destinadas a exercícios supremos de pura autoridade, convocada pelo poder inferior das trevas. Os homens de bem são vítimas do poder obscuro, da rebeldia e do anonimato da existência. A autoridade suprema é exercida com o amor de Deus, porém a sabedoria inferior usa o seu poder de forma negativa, fazendo os filhos de Deus saborearem a dor e as feridas causadas pelas chibatadas das palavras malditas. Desde os primeiros tempos, Deus deu ao homem a fruta proibida para ser experimentada com sabedoria. Porém, a língua do maligno possui o poder roubado dos céus e usou contra o próprio Deus, com o intuito da destruição. Assim começou o que seria a diferença entre os homens. A sabedoria de como usar o poder de Deus e o poder das trevas. A divisão foi feita e o exercício cumprido como determina o dia e a noite. A questão das falhas humanas não define a capacidade do bem e do mal, define a integridade e a potência energética de cada um. Fazer o bem, não importando a quem o receba, é a máxima autoridade que Deus exige e só assim o poder se tornará a energia que tanto desejamos para lograr o eterno. A sapiência em elevar a estima de Deus está fixada no coração eterno do divino. Saber usufruir de tal exercício é a poderosa fonte de salvação. A garantia da vida eterna não morre com a humildade exercida por cada filho de coração puro. Morre com a incapacidade de amar o próximo. A garantia da vida eterna morre com a incapacidade de amar o próximo. Então, quando Jesus fala nascer de novo, que é nascer no Espírito, ele está falando exatamente disso. Vamos olhar o outro, né? Como é que nós estamos lidando com o outro? Como é que nós estamos tratando o outro? E não só a gente mesmo, quanto o social.
O que é que nós estamos fazendo pelo outro? O que nós estamos fazendo pela gente? Como é que nós estamos nos tratando? Como é que nós estamos lidando com essa matéria divina, que tem a centelha divina, que tem as mãos de Deus? Nós somos semelhança de Deus. Filhos e semelhança de Deus. Então, se nós estamos aqui por Ele e porque nós aceitamos vir encarnados para cumprir um resgate kármico através de vidas passadas e automaticamente viver uma experiência nova, tanto aprendendo perdão e aprendendo desapego, o porquê que a gente se apega tanto à matéria, o porquê que a gente se apega tanto a semear discórdia, porque por poder. O que o poder vai poder nos oferecer quando a gente desencarnar? Qual é o apego que a gente vai ter? O apego com o corpo, o apego com a matéria. Tenho esse casaco, tenho esse colar, quando eu for embora, nada disso vai ficar aqui. Nada disso vai comigo, vai tudo ficar aqui. Eu não vou fazer uso disso. Então, qual é o objetivo de se apegar tanto a essas coisas materiais e esquecer de quem nós somos na essência? Por que propagar o mal? O porquê nos fazer mal? O porquê emanar tanta energia densa a fim de alimentar espíritos inferiores que vão nos subjugar, que vão nos maltratar, que vão nos implantar aparelhos para alimentar a necessidade deles? Então, o que Deus está querendo dizer com isso? O que Jesus quis dizer com esse texto? Gente, acorda! Por quê? Porque desde a historinha que eu li lá no nosso outro encontro, falando de Lúcifer, que Lúcifer era o filho, era o anjo favorito de Deus, porque é luz, era luz, ele, pela vaidade, ele se rebelou, foi entregue a ele o inferno, como Jesus falou aqui. Foi entregue a ele o inferno. Então, o que ele faz? A única coisa que ele sabe é propagar a discórdia. Propagando a discórdia, eles se alimentam. E por que a gente tem que alimentar esses seres das sombras? Qual é o motivo? O que a gente ganha com isso? O porquê não se limpar por dentro? O porquê não enaltecer o coração? O porquê não se limpar de todas esses sentimentos, essas emoções densas que nos acometem todos os dias? Gente, tudo acontece por um motivo. Esse ataque espiritual que eu sofri ontem, que foi muito difícil, que eu estou assim, eu não vou dizer que eu estou abalada, mas eu estou impressionada com o que aconteceu. Ele não me desestabilizou, mas ele me fez acordar para quê? Bom, se Deus permitiu que isso acontecesse comigo, é porque Ele está querendo ver qual é a minha reação. Muito bem, passei no teste. Mas se os espíritos obsessores fizeram isso para me provocar e para me desestabilizar, também passei no teste, porque eles não conseguiram. E assim é o dia inteiro. Então, às vezes a gente tem uma notícia, sei lá, bateram no meu carro, ou perdi meu emprego, ou eu não tô aguentando essa solidão da pandemia, ou... Gente, tudo isso tem um propósito. Tudo tem um propósito. Ficar vibrando na energia densa é que é o problema. Por quê? Porque senão acaba com esse tipo de obsessão. Acaba com esse tipo de implante. Eles existem, eu vejo, é muito triste. Por quê? Porque isso daí suga a energia vital da pessoa e leva para uma outra dimensão. E é justamente isso que médicos encarnados não conseguem descobrir, porque às vezes a pessoa está com um mal espiritual que não aparece em exames clínicos. E são esses males aí. Então, mudar essa frequência energética é fundamental. E isso eu estou falando desde lá de trás. Tudo isso que eu estou falando agora está sendo costurado para que vocês acordem que isso daí é muito importante. A gente não pode fazer vista grossa. A nossa frequência de pensamento determina quem nós seremos e para onde nós enviaremos a nossa frequência energética, tá? A nossa energia vital. Uma outra passagem de Jesus que eu tenho certeza que vocês conhecem, que quando ele fala assim, as pessoas amam mais as trevas do que a luz, porque a luz expõe o que elas fazem de mal. Quem ama mais as trevas? Então, até os seres trevosos, né? Eles têm a noite para trabalhar. É a noite que eles fazem os implantes, é a noite que eles atacam, é a noite que eles não nos deixam dormir, não nos deixam descansar quando nós estamos numa frequência densa. Jaque, mas como é que faz para mudar isso? Como? Através da sua meditação, das suas orações, da sua conexão com Deus durante a noite, da sua proteção. Lá no canal do YouTube eu já ensinei exercícios de
limpeza energética. Meu canal do YouTube é Jaqueline Meirelles, sem o C. Exercícios de limpeza energética com a água, se envolver dentro de uma bolha de proteção, principalmente a meditação. Jesus falava demais sobre meditação. E a meditação é o momento em que você se desconecta de você mesma, da sua matéria, e deixa o seu espírito livre. Você não pensa em nada, você acalma a sua mente e você permite que o plano espiritual superior te acolha. E aí você relaxa. Você relaxa o seu corpo, você relaxa a sua mente e você dorme. Faz as suas orações e você dorme. E isso é fundamental, gente, porque de noite, quando você acorda, ou por pesadelo, ou porque alguma coisa, sabe, sei lá, você se assustou com alguma coisa, ou você acorda repentinamente, ou simplesmente porque deu insônia do nada, você pode ter certeza, tem boi na linha. Entendeu? Então, vamos começar a cuidar desse processo de limpeza energética, de limpeza de pensamento. Porque é como ele falou, as pessoas que amam as trevas, as pessoas que amam mais as trevas do que a luz, é porque a luz expõe tudo aquilo que elas fazem de mal. Então, viver nas trevas é exatamente isso. Eu não, eu prefiro viver na luz, porque eu quero que todos assistam, todos vejam as minhas obras. Eu não quero esconder nada de ninguém, eu não vou esconder nada de ninguém. E eu não permito que as pessoas que não trabalhem na luz venham me julgar ou venham me cobrar de alguma coisa, porque eu não estou aqui para fazer nada de mal para ninguém, não, muito pelo contrário, eu estou aqui para resgatar pessoas e levar comigo junto para a luz. Eu sou missionária de Deus e eu não, sabe, e tô assumidíssima com relação a isso. Por quê? Porque eu acredito nisso. Eu acredito. E tô muito feliz dentro desse novo processo, dentro desse novo caminhar. Por quê? Porque eu sei que é isso que eu tenho que fazer. Então isso me agrada. Me agrada o corpo, me agrada a mente, me agrada a alma. Eu quero acertar a minha vida é com Deus, não com os homens. E eu não aceito o julgamento de ninguém aqui, tá? Existe? Existe. Eu aceito? Não, eu não aceito. Porque o único ser que pode chegar e me julgar é o lá de cima, é o Criador. E é por isso que eu estou aqui trabalhando para ele e para vocês, trazendo cada vez mais informação. A gente ainda vou falar sobre muita coisa aqui, ainda vou falar sobre a felicidade, sobre medo, eu quero falar sobre muita coisa. E cada dia que passa, eu me sinto ainda mais forte vendo os ataques espirituais que eu recebo e os ataques morais até, para tentar me derrubar, para tentar me destruir. Quer dizer que se eu estou na luz e as trevas não estão querendo deixar que eu trabalhe, é porque elas estão querendo que eu esconda algo e eu não tenho nada para esconder. Ok? Bom, eu vou abrir aí o chat. Vamos ver se vocês querem me perguntar alguma coisa. Deixa eu abrir aqui os comentários. Vamos ver se tem perguntas. Bom, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, agora é a hora. Quem entrou depois que eu comecei a falar sobre o problema que eu enfrentei ontem, foi um ataque espiritual para me desestabilizar, até para que eu não conseguisse ter força para falar aqui hoje, para abrir essa aula com vocês. Mas não tem o que me arraste para baixo. Então, gente, é isso. Como não tem perguntas, eu vou encerrando por aqui. Eu espero ter conseguido ajudar vocês, trazendo um pouquinho mais de conhecimento. Os aparelhos astrais, eles existem sim, eles estão aí para nos sugar energia vital através das nossas capacidades. Bom, vamos ver aqui o que a Elaine falou. Conseguimos influenciar para retirar os aparelhos em outras pessoas. Sim, através de oração, porque a gente, ela precisa, como é uma coisa muito séria, a outra pessoa, ela precisa saber e ela precisa querer que algo seja feito por ela. Porque como Jesus mesmo disse, né, eu falo muito de Jesus, porque como ele é meu mestre, um determinado dia ele pediu, aprenda sobre quem eu sou. E eu fui estudar muito sobre ele. E me apaixonei pelo ser que ele foi e que ele é. Ele falou, uma das frases, né, dele,
Não jogue pérolas aos porcos, ou seja, não dê o que você tem de melhor para quem não quer receber. Então, Elaine, a gente consegue ajudar sim, desde que a pessoa queira ajuda, que ela saiba que ela precisa de ajuda e ela fale, eu quero, eu preciso, porque aí ela vai fazer o movimento. Eu já tentei, inclusive, cuidar de outras pessoas que chegaram para mim e falaram, olha, eu não tô pronta para fazer a mudança. E eu falei, bom, então se você não tá pronta para a mudança, então não vamos mexer com isso agora, porque este não é o momento. E por quê? Porque precisa tudo um desapego, um entendimento e sim mexer, revirar a poeira, né? Tirar a poeira debaixo do tapete que a gente guarda a vida inteira e passar a vassourinha ali e jogar aquilo no lixo e mudar, fazer uma faxina geral. Então é importante a gente saber que a gente só pode ajudar aquela pessoa que quer ajuda e que quer ser beneficiada. Vamos ver aqui. Quem mais? Gente, obrigada pelo pessoal de fora aí que tá participando. Muito obrigada mesmo. Incrível saber que tá atingindo gente até de outros países, né? Então, eu fico muito contente mesmo. É um conteúdo muito importante para ficar guardado, ficar escondido. Por isso que eu falo, a minha coragem não é a de falar agora. A minha coragem é de enfrentar o que vem depois. Já que eu já fiz algumas vezes apometria quântica e fizeram a retirada de implantes. Então, a apometria ela faz sim, retirada de implante sim. Você tem que achar um centro, né? Para quem quiser, tem que achar um centro bacana para fazer esse tipo de trabalho, porque nem todo mundo tem esse conhecimento, não são todos os centros que têm esse conhecimento. E quando a gente encontra um centro espírita, a primeira coisa a gente tem que perguntar, vocês fazem desobsessão complexa? Esse é o nome. Desobsessão complexa. Faz obsessão complexa porque são com esses seres de baixa frequência, com esses obsessores que implantam esses aparelhos astrais. Então, esses seres, esses centros, eles têm que ter essa informação e saber com o que eles estão lidando, para saber fazer, né, ter através do conhecimento, saber como é que eles podem fazer a retirada dos aparelhos. Você tem um médium, né, que identifica, que localiza, ou então um médium que receba algum médico espiritual ou alguma entidade espiritual que identifica e que traz a informação para os médiuns de trabalho. Vamos ver quem mais que está participando aqui. Parabéns, sou pai da Jussara. Maravilha este ensinamento. Ai, seu José, muito obrigada. Feliz de estar com o senhor aqui de novo. Aprendemos isso com a Cristina Cairo, aqui em curso. A Cristina é amiga minha também, é uma querida. E eu tô precisando até trocar umas figurinhas com ela, que a gente combinou de se encontrar. Qualquer hora dessa a gente vai se falar, porque eu conheço a Cristina da época do SBT, que ela era atriz. E eu tenho falado com ela só pelo WhatsApp. Precisa ser dito mesmo, Bia. Não fiz em centro espírita, fiz num núcleo de física quântica, sim, ou um centro espírita ou algum núcleo que trabalha física quântica, esse tipo de energia. Eles sabem, né? Eles sabem fazer, eles conhecem o assunto, então eles são capazes de ajudar, sim. Gente, que legal, olha, tô muito contente mesmo. Muita gente hoje, realmente a live ela estourou. Eu não pensei realmente que fosse ter tanta gente assistindo e tanta gente de fora, né? Fico muito feliz. Agradeço de coração. Tem mais alguma pergunta? Tive que parar por causa da pandemia. Mas aí depois você volta com o tempo, né? Tudo no seu tempo, na sua hora. Então agora você está reclusa dentro de casa, talvez seja a hora de você aprender com você mesma, né? Porque nada é por acaso. Às vezes a gente tem que desapegar daquilo que estava nos levando a uma determinada situação para nos apegar ao nosso conhecimento, à nossa autoconfiança, à nossa evolução interna. E aí é importante você trazer esse conhecimento que você aprendeu fora para dentro de casa, para dentro de você, para começar a trabalhar isso de uma forma mais intensa, acreditando na sua capacidade de cura. Porque a nossa cura depende da gente, começa aqui.
tá? Então é uma coisa que é muito legal também na hora da meditação, é vocês, sabendo onde fica a glândula timo e a glândula pineal, vocês mentalizarem ela e emanarem luz para ela, acenderem essas glândulas, porque na hora dos passes, pelo menos quando eu presto atendimento, né, e na hora do passe final, existe sim uma ativação dessas duas glândulas, onde elas ganham energia. Eu vou ensinar um exercício para vocês. É o seguinte: se vocês quiserem ativar a glândula timo, que fica aqui na altura, né, atrás do externo, esse exercício é muito legal. Se vocês quiserem, comecem a fazer agora. Durante 1 minuto, vocês usem a ponta dos 2 dedos e batam aqui como se fosse o coração. Tum, 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 tum. Vocês vão ativar, porque vai criar uma vibração nessa glândula e vai ativar essa glândula a se expandir energia. Ela ganha volume e ela ganha energia. Então, como se fosse a batida do coração. Tum, 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 tum. Bata aqui no peito, atrás do externo. Ela fica na altura do coração, atrás do externo. Então, tum, 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 tum. Durante 1 minutinho. Bate uma forte, 2 fracas, uma forte, 2 fracas, uma forte, 2 fracas, e vocês ativam. Vocês vão ver como isso é assim... Nossa, deixa a gente mais leve, sabe? Ativa essa energia do amor incondicional. Porque quando a gente tá muito feliz, a glândula timo, ela expande. Quando a gente tá muito triste, oprimido ou com raiva, ela contrai. E aí, é como eu falei lá atrás, essa dor, aparece uma dor no coração, uma opressão, você fala assim, nossa, tô com falta de ar, eu tô com dor no coração. Na verdade, ela contrai e o reflexo dá no coração, que é um músculo. Então, a gente acha que tudo aquilo dali é ali naquela região, que é no coração. Na verdade, é a glândula timo. É ela que está sofrendo todas essas consequências. E você ativando essa glândula, se você fizer isso 1 vez por dia, 2 vezes por dia, quando você estiver triste ou angustiado, bate na glândula. Tum, 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 tum. E aí você vai ver que você vai ativar essa glândula e você vai se sentir até melhor. Bom, vamos ver que quais comentários mais tem aqui. Existem exercícios para essa ativação. Então, aí, ó, tá vendo? É isso mesmo. Conteúdo interessante, chamando a ouvir seu conhecimento. Obrigada, Fernanda. Aqui, vamos ver. Existem... Bom, ótimo, show, maravilha. Como é que a gente... Deixa eu ver. E é como se a gente acordasse a glândula. Sim, é como se você acordasse a glândula. Os comentários aqui estão o máximo. Ai, que legal. Bom, gente, é isso. Se não tiver mais perguntas, eu vou me despedindo, porque, como eu falei, o assunto, ele realmente é um assunto muito denso. E eu vou bater em retirada para minha meditação e para minha proteção espiritual, porque no final das contas, por ser um assunto muito denso, tem sempre espíritos obsessores no entorno, querendo dar uma atrapalhadinha na minha vida. Deixa eu ver se não tem mais nenhuma anotação que eu fiz aqui que eu gostaria de comentar. Se não ficou nada para trás. Eu queria fazer um comentário sobre as pedras de proteção, que me perguntaram e eu não consegui falar na outra vez. Existem pedras naturais, que elas são extremamente potentes para ativar a nossa espiritualidade, para ativar o nosso equilíbrio energético. E essas pedras, para proteção espiritual, inclusive contra o maligno, elas existem sim. E essas pedras, olha, a gente tem a turmalina negra, o olho de tigre, o jaspe vermelho e a famosa hematita, que é a pedra do sangue. Então, essas 4 pedras, elas são pedras de proteção para nossa saúde energética e ativar o nosso campo energético. Então, na hora de dormir, se você quiser deixar uma pedra dessa do seu lado ou embaixo do seu travesseiro, uma pedra natural ou de turmalina negra, ou de olho de tigre, ou de jaspe vermelho, ou de hematita,
A hematita é fácil de encontrar, não é uma pedra muito difícil de achar. Por isso que eu trabalho tanto com pedra natural, porque a pedra, ela tem essa capacidade de nos proteger. E lá no ateliê eu tenho trabalhado essa daqui, por exemplo, é madeira fossilizada, que também tem um poder de equilíbrio, de limpeza, de acalmar. E a hematita, eu tenho vendido ela muito para esse equilíbrio energético, para que você não se deixe consumir por esses espíritos de baixa frequência, para que exista um equilíbrio energético, para que você descarregue a energia negativa e tome posse da sua energia, da sua capacidade energética mesmo, não perder seus fluidos vitais, porque quando eles chegam no seu entorno e que eles começam a absorver essa sua energia vital, você perde muito do seu ectoplasma, você perde muito desses fluidos vitais que são essenciais para a nossa sobrevivência como seres encarnados. Então, como a gente não quer perder isso, a gente quer manter tudo isso, então a gente precisa saber se proteger. Então, como? Através dos recursos que a gente encontra aqui, no próprio planeta Terra. Então, se vocês têm dúvida, consultem outras pessoas que têm mais conhecimento sobre pedras, sobre o que vocês podem usar para se proteger, de como pode ser usado para proteger. A única coisa que eu sei é fazer os acessórios com essas pedras para que a gente se enfeite e tenha essa proteção também. Mas existem várias pessoas que trabalham com pedras e com cristais e que podem ajudar vocês também a conhecer um pouco mais, né, sobre essa energia dos cristais, até das ervas também. Então, são recursos que a gente tem aí na natureza mesmo, que são... Deus é tão sábio, tão bacana, tão bom, que sempre nos coloca à disposição alguma coisa para a gente se apegar de fato, para nos trazer o bem, para nos fazer o bem. Então isso sim a gente precisa se apegar. A evolução espiritual a gente tem que se apegar. A gente tem que desapegar da materialidade. Porque como Jesus também fala, só alcança o reino dos céus quem passar pela porta estreita. E o que ele quis falar com isso? Passar pela porta estreita. Deixar tudo que você acredita que é importante para você. Porque nada é importante. Você só vai precisar, para alcançar o reino dos céus, passar somente com o seu próprio corpo. Então, passar pela porta larga é muito, muito fácil. Você passou pela porta larga, você está levando tudo. Você leva carro, você leva isso, você leva aquilo. Até na hora que você for enterrado, até as suas roupas vão ficar ali. Então, o que vale, nada disso vale. O que vale realmente é o espírito. E é isso daí que a gente precisa transcender, é isso daí que a gente precisa trabalhar. Então, procurar, né, atacar o outro, manipular energias de discórdias, de sofrimento, de dor, de briga, de intriga, de inveja, de ódio, de raiva, de ganância, de desejo. Gente, é desapegar disso, porque nada disso nos leva a lugar nenhum, muito pelo contrário. Tudo isso daí nos consome energeticamente e nos trai com o divino, com o plano espiritual superior. Então, é isso aí. O nosso tempo está acabando. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. O perfil só podia ser santa. Ela vende umas pedras energéticas. O perfil é Portal Jaqueline Meirelles. Fernanda. Portal Jaqueline Meirelles. Quem quiser tem colar de pedras, pulseiras de pedras, tudo lá. Então dá para entregar, para vender e mandar pelo correio. Como saber qual seria a minha? Então, Sueli, o que você pode fazer? Eu conheço pessoas, depois eu posso te mandar pelo direct, pessoas que talvez elas possam te orientar com relação à sua pedra. Mas uma coisa até que eu te sugiro, leia um pouquinho sobre elas e veja qual delas você se familiariza mais. Porque a pedra ela te chama. Então você vai olhar para ler sobre as pedras e falar, putz, essa daqui eu quero para mim. E aí você vai conseguir, entendeu? Então se você quiser em acessório, eu tenho. Mas se você quiser a pedra bruta mesmo, você consegue nessas lojas que vendem pedras, cascalhos, pedras naturais.
Óleo essencial também é bom. Sim, óleo essencial também é bom. Como vou saber qual é a minha? Então, Rita, é isso daí. Você dá uma lidinha sobre essas. Olha, vou repetir: turmalina negra, olho de tigre, jaspe vermelho e hematita. Eu tenho paixão pela hematita. Hematita, para mim, é a pedra dos meus sonhos. Eu acho que ela é uma pedra muito completa, que ela protege espiritualmente, ela ativa a circulação, ela faz o aterramento, você descarrega energia negativa, ela te permite você tomar posse da sua energia vital mesmo. Gente, o tempo tá acabando, eu não vou conseguir olhar mais aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Falei bastante, desabafei também, coloquei a minha experiência pessoal em cima do que eu precisava explanar para vocês hoje. Eu espero ter conseguido passar aquilo que eu precisava. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem. Agradeço de coração tudo que eu recebi de vocês hoje. Agradeço de coração todas essas pessoas, as centenas de pessoas que estiveram aqui comigo hoje. E deixo aqui um grande beijo e até a próxima.